Pois é, Paulo, não foi fácil essa eleição para o presidente Bolsonaro, né? Você sabe que ele perdeu, hoje a gente pode dizer que ele perdeu até em Glicério, que é a cidade natal dele, né? E para a tristeza dele, quem ganhou lá foi um tucano, ou seja, alguém do mesmo partido que o arqui-inimigo dele, que é o governador João Dória. Então, não foi nada bom para o presidente o resultado, essa eleição não foi nada boa para ele, como você falou, dos 13 candidatos que ele promoveu naquelas lives lá que passaram a ser diárias, só 2 ganharam até agora, e é muito pouco, sem falar nos vereadores, né? O próprio filho dele, o Carlos, sobre quem ele também fez propaganda na live, o Carlos ficou com mais que 30% de votos a menos do que na última eleição. Então, também no campo dos vereadores, a situação não foi boa para o presidente. Os candidatos que ele apoiou não se deram bem. Aí, como é que reagiu o presidente? Aí ele fez essa postagem que você falou, dizendo que não tinha culpa pelo fracasso, porque ele só fez umas lives lá e tudo bem. Disse que quem se deu mal não foi ele, foi a esquerda sofreu uma derrota fragorosa e tal, e também insinuou que tinha alguma coisa de errada no sistema de urnas eletrônicas, que aquela obsessão lá do presidente, entre as muitas ideias fixas que ele tem, é essa aí do voto impresso que ele defende desde a época em que ele era deputado federal. Então, nesse post ele também insinuou que podia talvez ter algo de errado, muito de leve, nas urnas eletrônicas. Mas o que mais me chamou a atenção nesse post foi o fato dele ter falado sobre as eleições de 2020 para falar das eleições que interessam para ele, que são as de 2022. Né? A última frase dele foi essa: para 2002, a certeza de que nas urnas consolidaríamos nossa democracia, etc, etc, Deus, pátria e família. Então, isso para mim deu a medida da preocupação do presidente Bolsonaro para com ele mesmo, né? Vis-a-vis aí os resultados que já tinham saído. Ele fez essa postagem quase perto da meia-noite, já tinha saído tudo, ele viu que o negócio estava feio e já logo pensou em quê? No que ele sempre pensa, 2022. Então, eu acho que ele tem muita razão de se preocupar, porque, veja bem, Paulo, um breve retrospecto aqui. O presidente Bolsonaro, ele se elegeu em 2018 com 57 milhões de votos dos brasileiros, e ele fez um partido, né? Ele foi a locomotiva aí de um partido que era uma sigla nanica e que saiu das eleições com nada menos do que 54 deputados federais e formou com isso a segunda maior bancada da Câmara depois do PT. Não é pouca coisa, o PSL não existia, passou a existir com Jair Bolsonaro. E daí também ele tinha uma situação também algo confortável. Ele tinha lá o apoio dos militares, aquele tripé que todo mundo fala: apoio dos militares, o apoio do posto Ipiranga e da política econômica liberal do Paulo Guedes, e também aquele grande lastro de credibilidade que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, símbolo então da Lava Jato, proporcionava para o presidente. Tudo isso agregou valor e confiança ao governo do Bolsonaro. Daí, passa 2 anos, o que você vê? Bom, primeiro, o PSL implodiu, com grande e providencial ajuda do presidente Bolsonaro. Implodiu, ficou aos cacos, e o presidente Bolsonaro ficou sem partido nenhum. Ele é um presidente sem partido hoje. Bom, nas demais áreas, Paulo Guedes, de Posto Ipiranga, virou uma bombinha, cada vez mais desabastecida, né, cada vez menos abastecida. O ex-ministro Sérgio Moro, todo mundo sabe que fim que levou, virou um adversário de um poderoso aliado, virou um poderoso adversário, e os militares, então, nem se fala. A gente passou a semana toda passada falando disso, das últimas crises, da vergonha que eles estão sentindo e de como está frágil a sustentação e a relação entre o presidente e os militares. Então, passados 2 anos, não sobrou quase nada daquele governo Bolsonaro que começou em 2018. E isso é evidente que com o resultado das eleições piora. Então, veja bem, a gente tem agora um presidente sem partido, sem base eleitoral forte nos municípios e muito possivelmente também sem aquele discurso que o elegeu em 2018, que era o discurso antipetista. Por quê? Porque, como a gente falou lá atrás, aqui no começo do programa, o PT agora virou um leão sem dentes e está concorrendo para ficar cada vez mais desdentado. Então, se ele chega lá em 2022 completamente banguela, esse discurso do antipetismo para o Bolsonaro não funciona mais, ele vai ter que arrumar outro, né? Então, o Bolsonaro deve ter passado uma péssima noite, e eu escrevi isso na minha coluna do UOL, meio de brincadeira hoje de manhã, mas coincidentemente, logo depois,
Eu vi um vídeo que me mandaram que o presidente sai lá no Palácio do Alvorada, agora no começo da tarde de hoje, ele saiu lá do Palácio do Alvorada, daí uma apoiadora pediu para ele gravar uma coisa para o pai, e ele disse que não estava se sentindo muito bem, que só há pouco havia dormido. Então, de fato, o resultado das eleições municipais foi um baque para o presidente, e o presidente sentiu o baque.